Eu os saúdo na graça, na paz, do amor, na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos. É uma alegria poder compartilhar com vocês hoje uma das histórias mais conhecidas, mas também uma das mais profundas da Bíblia, a história de Jonas. Muitos de nós conhecemos essa história como se fosse um conto de fadas ou uma lenda antiga, falando sobre um homem e um grande peixe. Mas a verdade é que o livro de Jonas não é muito mais do que isto. É muito mais do que isto. Ele nos ensina lições valiosas sobre a vontade de Deus, a nossa obediência, o perdão e principalmente sobre o coração misericordioso do Senhor. Hoje eu quero te convidar, cada um de vocês que estão do outro lado da telinha aí, a olhar para essa história com muito amor, com muito carinho. Arregar os olhos, meus irmãos, porque vemos nela muito de nós mesmos e vemos claramente quem Deus realmente é. Preste atenção, meus irmãos. Preste atenção, meus irmãos. Depois você pode pegar a sua Bíblia e refletir. Reflita bem. Primeiro, o chamado e a fuga. Ele foi chamado e fugiu. A história começa de forma simples. A palavra do Senhor vem a Jonas, filho de Amital, ou melhor, Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Isso foi o que o Senhor falou com Jonas. Imagina a cena. Deus escolhe um profeta para enviar uma mensagem importante. Mas o que Jonas faz? Ao invés de ir para o leste, para Nínive, ele vira as costas e decide ir para o oeste, para Tarsis. Ele tenta fugir da presença do Senhor. Por medo ou o que, meu irmão? Desobediência ao Senhor. Muitas vezes agimos como Jonas. Deus nos chama para fazer algo, para mudar uma atitude, para perdoar alguém ou para servir. E nós dizemos não. Nós arrumamos desculpa, olhando para o outro lado e tentamos seguir nosso próprio caminho, pensando que podemos esconder nossos planos de Deus. Jonas pensou que poderia fugir do chamado de Deus, mas ele descobriu que não existe lugar nenhum no universo onde possamos estar longe dele. Pensamento 2, a tempestade e o peixe. Como sabemos, Deus não deixou Jonas seguir seu caminho em paz. No barco, uma grande tempestade se levantou. Os marinheiros pagãos tinham mais temor a Deus do que o próprio profeta naquele momento. Enquanto todos oravam e se desesperavam, Jonas dormia profundamente no porão. Depois de sortear, descobriram que o problema era ele, Jonas. Sabendo que era por sua causa, pediu que o lançasse ao mar. E assim foi feito. Então a Bíblia diz que o Senhor mandou um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Muitos criticam e dizem que é impossível o homem sobreviver dentro de um peixe. Mas o ponto aqui não é a biologia, e sim a teologia. Aquele peixe não foi um instrumento de morte, e sim um instrumento de salvação. Foi no escuro, na barriga daquele animal, que Jonas finalmente parou, pensou e orou. Lá ele entendeu que não podia fugir de Deus. Ele escreveu no capítulo 2, quando a minha alma estava desfalecida dentro de mim, lembrei-me do Senhor. Às vezes Deus permite que tempestades aconteçam em nossas vidas, ou que entremos em lugares apertados, não para nos destruir, mas para nos trazer de volta para Ele. O ventre do peixe foi a escola de Jonas, foi onde ele aprendeu que a misericórdia de Deus é maior que o nosso erro. 3. A pregação e o arrependimento. Depois de ser vomitado em terra seca, Jonas recebe o chamado novamente. Desta vez ele obedece. Ele entra na cidade de Nínive, uma cidade enorme, e começa a pregar. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. O resultado foi incrível. O povo creu em Deus, proclamou um jejum e se vestiu de saco, desde o maior até o menor. Até o rei se levantou do seu trono, tirou as suas vestes reais e cobriu-se de pano de saco. E a Bíblia diz que Deus viu as suas obras, que se convertia do seu caminho
E Deus arrependeu-se do mal que ele tinha falado que ele faria e não fez. Aqui está uma das maiores lições, meu irmão. Deus é misericordioso. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que todos se arrependam e vivam. A mensagem de Jonas foi ouvida, o coração da nação foi tocado e eles foram salvos. 4. A ira de Jonas e o coração de Deus. Após chegarmos na parte mais interessante e talvez a mais triste da história, o que aconteceu com Jonas? Ao invés de ficar feliz porque a cidade foi salva, ele ficou muito irritado. Ele ficou com tanta raiva que quis morrer. Ele disse a Deus: ah, Senhor, não era isto que eu dizia estando ainda na minha terra? Por isso me apressei em fugir para Tarsis, porque eu sabia que és Deus benigno, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas estava com raiva justamente porque Deus é bom. Ele queria que aqueles inimigos fossem destruídos. Ele tinha preconceito, tinha ódio no coração e achava que a graça de Deus era só para ele e para o seu povo. Ele achava que Nínive não merecia perdão. E para ensiná-lo, Deus prepara uma planta que cresce rapidamente e faz sombra para Jonas, que fica muito feliz com aquela planta. No dia seguinte, Deus prepara um verme que fere a planta e ela seca. Vem um vento quente, o sol bate na cabeça de Jonas e ele fica tão desesperado que novamente diz que quer morrer. Então Deus faz a pergunta final, que é para todos nós: tu te compadeces da planta na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não eu de compadecer-me da grande cidade de Nínive, na qual então estão mais de 120 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Conclusão, meus irmãos, conclusão, minhas irmãs. Essa história termina com a pergunta no ar. Ela nos desafia a ver as pessoas como Deus vê. Jonas aprendeu da maneira mais difícil que não podemos fugir do propósito de Deus. A obediência é sempre o melhor caminho. Deus ama até mesmo aqueles que consideramos inimigos. A graça de Deus é maior que os nossos limites e preconceitos. Que possamos nós, assim como Jonas, mais de coração aberto, levar a mensagem de Deus aos outros, entendendo que Ele deseja que todos se salvem e que cheguem ao conhecimento da verdade, que não sejamos como o profeta que ficou irritado com a misericórdia alheia, mas sim filhos que refletem o coração do Pai, que é cheio de amor e de perdão. Obrigado a vocês, meus irmãos, que tiram um pouco do tempo de vocês, 5 a 10 minutos, para ouvir essas reflexões, para ler essas mensagens que estão anexadas a essas reflexões. Eu vos agradeço, meus irmãos, no nome de Jesus, e que o Deus todo misericordioso derrame amor, derrame paz, derrame unção sobre cada um de nós, meu irmão, e que nós possamos aqui na terra ser instrumentos na mão do Senhor, ser seus obreiros, seus filhos, não só criaturas, meus irmãos. Vamos nos transformar em filhos do Senhor, e que a paz do Senhor resplandeça sobre cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém.